Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Vote nos candidatos do PT. Isabel Cristine 1307. Contra a intolerância religiosa e respeito à diversidade. A violência contra a mulher cresce rapidamente. É preciso mudar essa situação. O voto mulher faz a diferença na renovação que queremos. Juntas buscaremos a igualdade de direitos e a paz. Alana Albernaz 1324. Chega de dar seu voto para quem não tem compromisso com o povo trabalhador. Faça a mudança de verdade. Para deputado federal, vote Loyola 1344. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870M do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de sexta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Marcelo Augusto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mariana, e no programa de hoje você vai conferir um boletim sobre um dos maiores clássicos do mundo, Real Madrid e Barcelona. Hoje teve nova convocação da seleção brasileira e vamos conferir quais foram os jogadores que vão vestir a camisa amarelinha nos próximos amistosos. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o futebol goiano de hoje falando do Goiás. Logo mais, a equipe esmeraldina vai encarar mais um desafio no Olímpico. Isso mesmo, Marcelo, na busca pelo acesso, um dos triunfos da equipe é fazer valer o mando de campo. No Estádio Olímpico, o Goiás soma 9 vitórias e apenas uma derrota, ou seja, um aproveitamento de 90%. Com 45 pontos conquistados e mais 5 partidas para fazer no Olímpico, o time de Ney Franco espera vencer todos os confrontos em casa e buscar mais um bom resultado como visitante para garantir o acesso. Se vencer todos os duelos como mandante, o Esmeraldino vai chegar aos 60 pontos. A comissão técnica do clube trabalha com a margem dos 63 tentos para o acesso. Sendo assim, é preciso manter 100% de aproveitamento em casa e buscar mais uma ou duas vitórias. E o primeiro desses 5 duelos em casa vai acontecer logo mais às 7h15 da noite contra a Ponte Preta. Para a peleja, o técnico Ney Franco vai manter o mesmo time que bateu o Atlético na rodada passada. Dessa forma, o Goiás vai a campo com Marcos no gol, Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Hernandes na defesa, Gilberto, Giovani e Renato Cajá no meio campo. E no comando do ataque, o esmeraldino Michael, Thiago Luiz e Lucão. Vale destacar que o Verdão pode assumir a liderança do campeonato nessa rodada. Para isso, o Goiás precisa vencer a Ponte e secar o Fortaleza e o CSA. E o time cearense joga hoje contra nada mais, nada menos que o Vila Nova. Pois é, Marcelo, os esmeraldinos vão precisar torcer por um triunfo do arquirrival. Já o CSA vai jogar amanhã contra o Guarani. No entanto, antes de torcer pelos rivais, o Goiás precisa garantir os 3 pontos hoje diante da Ponte Preta. E por falar em rival, do lado colorado da cidade, a expectativa pelo embate contra o líder do campeonato é grande, viu, Mariano? Até porque vários jogadores do elenco vilanovense e o próprio técnico Emerson Maria já passaram pelo Fortaleza. Além de Emerson, Moacir, Gaston Filgueira, Wellington Reis e Alain Mineiro, titulares do Vila, já jogaram no time cearense. O zagueiro Heitor, relacionado para o duelo de hoje, também já defendeu o tricolor. Elias é outro jogador do Tigrão que passou pelo rival, porém ele está suspenso. Para o treinador, conhecer a casa do adversário vai ser importante para fazer um bom jogo no Castelão. Mas apesar de boa parte do elenco vilanovense conhecer a equipe do Fortaleza, a partida promete não ser nada fácil. O tricolor não vence há 4 jogos e precisa de um resultado positivo para não correr risco de perder a liderança. Enquanto o time goiano tem 43 pontos e ocupa a 5ª posição na tabela,
lutando por uma vaga no G4. Para o duelo de hoje, o treinador colorado teve que fazer 2 mudanças forçadas no setor defensivo. O melhor da competição, com apenas 18 gols sofridos. Isso mesmo, Marcelo. O goleiro Matheus Pazinato está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O segundo desfalque é o zagueiro Wesley Matos, que se recupera de uma lesão muscular. No gol, Rafael Santos vai assumir a titularidade. Na zaga, a disputa fica entre Naylor e Heitor. Lembrando que Elias também é desfalque. O meio-campista pegou mais um jogo de suspensão no STJD pela expulsão contra o Paysandu ainda na 15ª rodada. Sendo assim, a escalação do Vila é a seguinte: Rafael Santos no gol, Moacir, Naylor ou Heitor, Diego Giareta e Gaston Filgueira na defesa. Giovani, Wellington Reis e Alain Mineiro no meio-campo, e no ataque, Matheus Anderson, Lucas Braga e Alex Henrique ou Rafael Silva. E você pode acompanhar todos os detalhes dessa partida aqui na Universitária com a equipe Doutores da Bola. A transmissão começa a partir das 9h30 da noite. Vamos para o lado rubro-negro da capital agora. O Atlético anunciou nesta tarde de sexta-feira o seu novo projeto para o futuro. A iniciativa consiste na abertura de dezenas de escolinhas por Goiânia e cidades do interior. As franquias já existentes passaram por adequações e vão ser parceiras do time do Dragão. Os números iniciais são de 13 unidades, incluindo cidades como Trindade, Lusiânia, Novo Gama, Goianira e Aparecida. O coordenador técnico Rafael Cota mencionou os motivos para essa regularização das escolinhas no time atleticano. A intenção e o desenvolvimento do esporte são algumas das causas. Vamos ouvi-lo. É um projeto que nós estamos iniciando, né, com relação à oficialização das escolas. O nosso objetivo com esse projeto não é separar escolas oficiais e escolas não oficiais. É fazer com que todas as escolas sejam oficiais, para que a gente consiga trazer mais torcedores para o Atlético, oferecer inclusão social, fazer com que ocorra uma integração entre o clube e as escolas, e fazer com que cada vez mais, principalmente as crianças, os pais, se interessem pelo nosso clube. Para a Cota, esse projeto pode trazer não só novos jogadores para o elenco, mas também novos torcedores. Além disso, a inclusão social de crianças é um dos alvos das novas escolinhas que estão por vir. E essa base do Dragão já vem demonstrando resultados. Na Copa Goiás, a equipe é líder das categorias Sub-19 e Sub-15. Também ocupa a 3ª posição na Taça Mané Garrincha Sub-17. E o time goiano vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão Série B e agora está na 4ª posição com 43 pontos. Mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. Vila Nova, Avaí e Guarani estão de olho na vaga no G4. O Dragão ainda tem mais de uma semana para se preparar para o próximo confronto pela 29ª rodada do campeonato. O confronto é contra o 9º colocado Figueirense, que possui 39 pontos. A partida é lá no Orlando Scarpelli no próximo dia 29. Futebol pelo mundo. E quem acha a quinta-feira é só dia de TBT está muito enganado. A noite de ontem também foi de muito futebol e 5 equipes brasileiras entraram em campo para disputar torneios internacionais. Exatamente, Marcelo, e vamos começar falando do Palmeiras, que foi até o Chile enfrentar o Colo-Colo pela Copa Libertadores. O time brasileiro não fez questão nenhuma de ser um visitante educado e já começou a partida colocando pressão nos donos da casa. Já aos 2 minutos de partida, Moisés não estava com o cajado, mas mesmo assim abriu espaço para Bruno Henrique ao dar uma assistência açucarada para o volante, que não abriu o mar, mas colocou o porco à frente do marcador. Pra você ver, e a partir daí o confronto ficou cai lá, mas o Palmeiras conseguiu segurar bem o resultado. E se uma coisa oferecia perigo naquela noite, era a famosa lei do ex, já que um dos principais jogadores do Colo-Colo é Valdívia, que os palmeirenses se lembram muito bem. Mas o porco foi ileso para o intervalo e nos 45 minutos finais a pressão foi gigante. O clube chileno apostou forte no ataque, enquanto o Alviverde se fechou bem. Filipão mexeu na equipe e deixou o clube com 3 zagueiros. E aquela história de quem não faz leve é muito verdadeira, então se o Colo-Colo não marcou, o Palmeiras resolveu matar a partida. Aos 32 minutos, Dudu marcou e deixou o clube brasileiro com 2 gols na frente para a partida de volta. O próximo duelo entre os times na Libertadores vai ser no dia 3 de outubro.
no Allianz Parque e o Palmeiras pode perder por até 1 gol de diferença. E nem só de Libertadores vivem os times brasileiros. Ontem também foi noite de Sul-Americana e os clubes brasileiros levaram a melhor no primeiro jogo das oitavas. O Fluminense foi até o Equador enfrentar o Desportivo Cuenca e saiu de lá com uma vantagem muito boa. Além do adversário em si, o outro desafio do Flu foi a altitude de quase 3.000 metros da cidade de Quito. Mas os problemas não foram grandes e nem mesmo os donos da casa deram muito trabalho. Ainda na etapa inicial, o ataque do tricolor carioca funcionou bem. Luciano deu passe para Everaldo, que abriu o placar para o clube brasileiro. Na segunda etapa, o Desportivo Cuenca chegou a marcar um gol, mas o juiz marcou o impedimento de forma equivocada. Aproveitando a vantagem, o Flu ainda conseguiu marcar mais um com o Luciano. Final Fluminense 2, Desportivo Cuenca 0. O próximo duelo entre as equipes vai ser no dia 4 de outubro no Maracanã. O outro clube brasileiro que jogou fora de casa foi o Atlético Paranaense. O adversário foi a equipe venezuelana Caracas, que não conseguiu segurar o Furacão. No final do primeiro tempo, Rafael Veiga abriu o placar para a equipe brasileira. Nos 45 minutos finais, o meia apareceu novamente e marcou o segundo do duelo. Os mandantes não conseguiram chegar ao gol atleticano e o jogo terminou em 2-0 para o Furacão. O jogo da volta vai ser no dia 3 de outubro na Arena da Baixada. E ainda pela Sul-Americana, Bahia e Botafogo também jogaram ontem. No confronto de brasileiros, o tricolor baiano saiu com a vantagem no confronto de ida. O primeiro gol dos donos da casa foi aos 4 minutos da etapa inicial. E depois de estar atrás do marcador, o clube carioca partiu para cima em busca do empate. Mas o feito não foi alcançado na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Bahia marcou o segundo com Cleiton. Depois, Rodrigo Pimpão descontou para o Alvinegro, que tentou, mas não chegou ao empate. O jogo da volta vai ser no estádio Newton Santos e o tricolor joga pelo empate. Um dos clássicos mais tradicionais e disputados do mundo, sem dúvida nenhuma, é o duelo entre Barcelona e Real Madrid. Para saber mais um pouquinho dessa grande rivalidade, confira o boletim de Bruno Balduino na voz de Matheus Alves. A gente já debateu aqui qual é a maior rivalidade do Brasil, mas se você não ouviu o programa, fica tranquilo porque não chegamos a nenhuma conclusão. Palmeiras e Corinthians, Vasco e Flamengo, Cruzeiro e Atlético, Inter e Grêmio. Vamos considerar que houve empate e não teve pênaltis nessa disputa. A única conclusão mesmo foi que a gente precisa conversar também sobre os maiores clássicos do mundo. E a gente começa hoje com um clássico que parou o mundo na última década, Barcelona e Real Madrid. Mas é bom ressaltar que o brilho de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é apenas um capítulo da história desses dois gigantes da Espanha. A história da rivalidade de Real e Barça começou na virada do século passado, em 1902, mas ela só pegou fogo muito mais tarde, por razões que não têm muito a ver com o futebol. A Espanha vivia sob o regime ditatorial de Francisco Franco, lá na década de 50, e o poder era todo concentrado na capital Madrid. E desde aquela época, o povo da Catalunha, região onde fica a cidade de Barcelona, buscava sua autonomia e ressaltava seu orgulho pelo time local. O Real Madrid não vivia seus melhores momentos, mas tudo mudou quando Alfredo Di Stéfano assinou com o clube merengue. O argentino se tornaria um dos maiores nomes da história do time e do futebol nos anos seguintes. Mas o importante aqui é que Di Stéfano foi para a Espanha para assinar com o Barcelona e chegou até a jogar alguns amistosos. Mas uma dúvida sobre qual seria o verdadeiro dono do passe do argentino acabou virando o jogo. O Barcelona apostava no River Plate, enquanto que o rival pôs suas fichas no Milionários da Colômbia. Apesar de ter contrato com o time argentino, o jogador vinha de algumas temporadas atuando no futebol colombiano, que naquela época investia muito no dinheiro no esporte. A solução foi chamar o ministro dos esportes para encontrar uma solução. Favorecendo o time da capital do regime, o ministro deu uma solução inusitada. A ideia é de que Di Stéfano jogasse por 4 anos na Espanha, sendo que ele atuaria alternadamente nos dois clubes. Dessa forma, ele começaria no Real Madrid, depois iria para o Barcelona, voltaria para mais um ano na capital e depois encerraria o contrato na Catalunha. A ideia não agradou o Barcelona, que deixou Di Stéfano partir para a capital e transformar o Real Madrid na maior potência europeia daqueles tempos.
São vários episódios memoráveis da rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, mas alguns a gente poderia esquecer. Contrariando essa ideia, vamos contar um destes episódios lamentáveis. A Noite das Garrafadas. Era a temporada de 67-68 e os dois clubes disputavam a final da Copa no Generalíssimo, nome dado à tradicional Copa do Rei, na época que a Espanha vivia sob o regime de Franco. A final foi jogada no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e o Barcelona abriu o placar. Mas os torcedores merengues não concordaram com a decisão do árbitro de não marcar um pênalti para o Real. Na sequência das reclamações, diversos torcedores começaram a protestar lançando garrafas de vidro no campo. A chuva de garrafas fez com que o governo decidisse proibir a venda de qualquer tipo de garrafas em todos os estádios do país. Mas o que não falta são momentos memoráveis do Clássicos. O número de craques que vestiram a camisa dos dois clubes é impressionante. Vários jogadores foram eleitos os melhores do mundo quando vestiam a azul-grená do Barcelona ou a branca do Real Madrid. Mas vamos falar de dois episódios em que os camisas 10 do Barcelona foram aplaudidos em pleno Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, após marcarem gols antológicos. O primeiro foi Maradona em 1983, após marcar um golaço no empate por 2-0. Demorou anos para a cena se repetir e o responsável foi o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O bruxo marcou 2 gols na vitória por 3-0 contra os rivais e foi aplaudido de pé. Pelo lado catalão, uma reação marcante da torcida foi a lastimável vaia generalizada a Luís Figo, quando o jogador português voltou ao Camp Nou com as cores do rival. Figo tinha brilhado com a camisa 7 do Barcelona por 5 anos até ser vendido para o Real Madrid por 60 milhões de euros, valor que bateu todos os recordes do futebol na época. Para compensar, o Barcelona recebeu o Real Madrid em 2008, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol, com uma salva de palmas. O Real Madrid já era matematicamente o campeão e o rival reconheceria o feito, mesmo com a derrota humilhante por 4-1. Nos últimos anos, nem vaias nem aplausos, mas muitas partidas inesquecíveis dos melhores do mundo, Messi e Cristiano Ronaldo. O primeiro duelo dos dois pelo Clássico Espanhol ocorreu em 2010, com vitória de 5-0 para o Barcelona, treinado por Pep Guardiola. Em 2011, os dois times se enfrentaram pela Liga dos Campeões e mais uma vez a vantagem foi dos catalães, com uma vitória de 2-0, 2 gols de Messi. No jogo da volta, empate por 1-1. 2012 marcou a vingança do time de Cristiano Ronaldo, que venceu por 2-1 e praticamente garantiu o título espanhol daquele ano. Outro jogo inesquecível foi a decisão das semifinais da Copa do Rei de 2013. Na oportunidade, Cristiano fez 2 gols e fez sinal de silêncio para os catalães. As provocações fazem parte do jogo e em 2017 foi a vez de Messi. O argentino marcou seu número de gol 500 na carreira e tirou sua camisa 10 para o público madrilenho. O último duelo entre Messi e Ronaldo pelos rivais foi este ano, com um empate por 2-2 pelo Campeonato Espanhol. Real Madrid e Barcelona já disputaram dezenas de títulos e brigaram para conquistar os maiores craques do mundo desde os anos 50. A tensão entre Madrid e Catalunha é constante e ajuda a alimentar essa rivalidade que dominou o futebol mundial nos últimos anos. Um detalhe curioso é que essa é uma das raras rivalidades de grande porte do futebol em que os times não são da mesma cidade. E na sua opinião, ouvinte, essa é a maior rivalidade do futebol? Calma aí que a gente ainda vai te apresentar outros clássicos pelo mundo. É só continuar sintonizado no Estação Esportiva. Boletim de Bruno Balduino na voz de Matheus Alves para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h50 da noite e o técnico da Seleção Brasileira, Adenor, mais conhecido. Seleção Brasileira. Agora sim, o técnico da Seleção Brasileira, Adenor, mais conhecido como Tite, anunciou a segunda convocação após a Copa do Mundo. 5 nomes presentes no torneio mundial retornaram para a amarelinha. Isso mesmo, Mariana. Os jogadores que voltam são Ederson, Miranda, Marcelo, Danilo e Gabriel Jesus. As novidades da vez foram o zagueiro Pablo, o volante Wallace e o atacante Malcom.
O goleiro Felipe, do Grêmio, também foi chamado para treinar com o grupo. Everton, Richarlison, Arthur e Militão, que foram chamados pela primeira vez na última convocação, também estão confirmados. Já Thiago Silva, William, Douglas Costas, Fagner e Felipe Luiz não ficaram na lista dessa vez. Edu Gaspar anunciou antes da divulgação que clubes que estão na semifinal da Copa do Brasil não teriam atletas convocados. São eles Cruzeiro, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Chega de enrolação, vamos para a lista completa agora. Os goleiros são Alisson, Ederson e Felipe. Na defesa, os convocados foram Alexandro, Danilo, Éder Militão, Fabinho, Marquinhos, Marcelo, Miranda e Pablo. Os meio-campistas são Arthur, Wallace, Renato Augusto, Casemiro, Fred e Felipe Coutinho. Os homens da frente são Everton, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Malcom, Neymar e Richarlison. A seleção brasileira tem 2 amistosos pela frente. O primeiro deles é no dia 12 de outubro, em um feriado, vai dar certinho para assistir, contra a Arábia Saudita, na cidade de Riad. Outro, 4 dias depois, pega a Argentina em Jeddah. Brasileirão. O Campeonato Brasileiro Série B está em sua 28ª rodada. Os primeiros 2 jogos foram realizados na terça-feira e os confrontos vão ser retomados hoje e os 2 times goianos vão estar em campo. Como falamos anteriormente, o Goiás vai enfrentar o Figueirense daqui a pouco, às 7h15 no Estádio Olímpico. E o Vila Nova foi até o Castelão para jogar com o líder Fortaleza às 9h30. O São Bento vai receber o Boa Esporte no Walter Ribeiro a partir das 8h30 da noite. As equipes estão na parte de baixo da tabela, mas a situação do Clube Mineiro é mais complicada, já que está na zona de rebaixamento. No jogo do primeiro turno, os times empataram em 2-2. E hoje vai ter estreia do novo treinador no estádio Rei Pelé, o duelo entre CRB e Coritiba em Maceió, e coincidentemente as 2 equipes vão entrarem com novos comandantes. A temporada abaixo do esperado fez com que os 2 clubes procurassem alternativas para evitar o rebaixamento. E uma situação parecida é vivida entre 2 adversários de sábado. Brasil de Pelotas e Oeste vão se enfrentar no Bento de Freitas e as 2 equipes entram em campo para se afastar da zona da degola. O Chavante está em 15º com 1 ponto a mais que o Paysandu, time que abre o Z4. E a distância do Oeste é de 5 pontos. E por falar no Papão Paraense, o Paysandu vai enfrentar o Criciúma na Curuzu às 4h30 de amanhã. E o embate promete ser quente se depender dos técnicos. Isso porque o comandante Brigatti da Alves Celeste, em suas palavras, afirmou que a partida vai ser uma batalha. O treinador da equipe mandante já trabalhou com o Mazola Júnior, que hoje é o atual técnico do clube de Santa Catarina. A parceria aconteceu em 2014, quando os 2 trabalhavam para a equipe de Belém. O Guarani e CSA vão entrar em campo com um objetivo semelhante. O embate vai ser decisivo para garantir uma vaga na zona de acesso. A equipe alagoana é vice-líder, mas pode perder uma posição nessa rodada. Já o Bugre tem a chance de entrar no G4 se ganhar. A partida no Brinco de Ouro vai começar às 7h de amanhã. E a última partida da rodada vai ter início às 9h de sábado. Avaí e Sampaio Correia vão se enfrentar na ressacada com objetivos completamente diferentes. A equipe maranhense busca continuar vivo na competição e o clube de Santa Catarina quer alcançar uma vaga na zona de acesso. Vamos saber agora como está a classificação parcial dos times da Série B. O Fortaleza é o líder com 47 pontos. Logo em seguida está o CSA com 46 e o Goiás em terceiro lugar tem 45. Fechando o G4 está o Atlético com 43, que já jogou nessa rodada e pode perder a colocação. O Vila Nova tem a mesma pontuação e está em quinto. E na parte de baixo, o Paysandu abre o Z4 com 30 tentos. Em 18º está o CRB com 29. A 19ª colocação é do Sampaio Correia com 25 pontos, mesma pontuação do Boa Esporte e o lanterna da competição. Já na Série A, as equipes da elite do futebol brasileiro vão disputar a 26ª rodada do Brasileirão. O único jogo de amanhã é entre São Paulo e América Mineiro. A bola vai rolar a partir das 4h no Morumbi. A rodada continua no domingo com Grêmio e Ceará às 11 da manhã lá em Porto Alegre. Mais tarde, 3 jogos vão acontecer ao mesmo tempo, com início às 4h. O Atlético Paranaense vai receber o Paraná na Arena da Baixada. E vai ter clássico interestadual nesse horário. O Flamengo vai receber o Atlético Mineiro no Maracanã e no Itaquera o Corinthians vai enfrentar o Internacional. Mais tarde, o Vitória vai receber o Botafogo no Barradão. A bola vai rolar a partir das 6h da noite. No mesmo horário,
o Sport vai encontrar o Palmeiras na Ilha do Retiro, lá em Recife. Fechando o domingo de duelos, o Cruzeiro vai receber o Santos no Mineirão e a rodada vai se encerrar na segunda-feira com 2 partidas. Chapecoense e Fluminense se enfrentam na Arena Condá às 8 da noite. No mesmo horário, o Vasco recebe o Bahia em São Januário. E por enquanto a classificação da Série A é a seguinte: o São Paulo lidera com 50 pontos. O Inter é o vice com 49, o Palmeiras o terceiro com 47 e o Flamengo o quarto com 45. O Grêmio está em quinto com 44 e o Atlético Mineiro em sexto tem 42. E na parte de baixo da tabela, o Ceará é o 17º colocado com 27 pontos. Em seguida vem o Vasco com 25 e depois o Sport com 24. O lanterna é o Paraná, que soma 16 pontos no campeonato. Giro esportivo. O giro de hoje começa com o Campeonato Goiano Adulto de Handebol. A última etapa de classificação vai rolar nesse fim de semana em Anápolis e os jogos estão distribuídos das 8h30 da manhã até às 6 horas da noite. 5 equipes participam do torneio e cada uma vai entrar em quadra pelo menos 4 vezes, sendo 2 partidas por dia. Ao todo, vão ser 10 jogos no ginásio da Universidade Estadual de Goiás. Os times do campeonato são a Arenc, Nova Crixás, a PCE, Leandro Senna, Ascacaçu e Randesfa ATH. Até o momento, 2 participantes já conseguiram se classificar para a final da Série Ouro. As equipes de Crixás e a AERV Rio Verde que não vão participar desta fase. Restam ainda 2 vagas para 4 equipes. Com 14 pontos, o Rendesfa ATH está mais próximo do feito. O Ascacaçu vem logo atrás e tem 8 tentos. A tabela segue com a PCE, que possui 5, e o Leandro Senna com apenas 2. O time de futsal da UFG vai jogar novamente amanhã pelo Campeonato Goiano da modalidade. O duelo tem hora marcada para 6 horas da tarde e o ginásio da partida é o Centro de Esportes Campo Samambaia. Na segunda-feira, a equipe universitária fez um confronto bem movimentado contra o Goiás e o placar de 5-3 foi favorável ao Esmeraldino. Os federais estão na última posição da tabela e não venceram nenhum dos 3 jogos que foram disputados. O líder do campeonato estadual de futsal é o Anápolis Unievangélica, com 6 pontos. O Goiás tem a mesma pontuação, mas está em segundo por ter um saldo de 2 gols a menos. Corumbaíba, Jaú Universo e Catalão dão sequência à classificação, todos com 3 tentos. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. Chega ao fim a Estação Esportiva desta sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. A apresentação de Marcelo Augusto e Mariana Siqueira. Com produções e reportagens de Bruno Balduino, Daniela Versiani, Raoni Rocha e Tandara Reis. Com monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Mariana. Boa noite, Marcelo, e uma boa noite a você, ouvinte. A Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.